Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje aqui comigo a cientista social Ana Cláudia Laurindo. Muito obrigado, Ana Cláudia, por ter aceitado o nosso convite. Momento do Brasil vivendo uma turbulência, uma crise, como poucas vezes nós fomos capazes de testemunhar nos últimos anos. Como a ciência social analisa esse momento? Bom dia, Wendel. Bom dia aos telespectadores. Na verdade, o Brasil ele está vivendo a parte fenomênica de uma crise que foi montada e que ainda não foi sentida na sua totalidade, nem nas dimensões que ela vai alcançar. Digamos que pelo fato de ter chegado de maneira muito rápida ao dia a dia, a necessidade de deslocamento, a necessidade de se sentir com liberdade de movimento na cidade, pelas vias urbanas, pelas estradas. Então, o nosso povo reagiu. Mas isso não é uma crise nova e não é ela inteira. É apenas uma parte dela. Como nós temos um histórico de apatia diante do que acontece, mesmo com toda a divulgação midiática que é feita em cima das políticas econômicas, nós só reagimos quando de fato nós sentimos que chegou em nós. Sente no bolso. Chegou na nossa vida, chegou nos nossos projetos, então nós temos reações. Isso aí é uma limitação da nossa ação social como povo brasileiro. Nós não somos povo de ação. Nós nos tornamos povo de reação. Nesse sentido de uma crise montada, o que é que te faz apresentar essa situação de crise montada? Como ela foi montada? Por exemplo, voltando o foco para esse fenômeno do combustível, né? Há 2 anos atrás que se abre uma nova forma de organizar a própria Petrobras, não é? Então, uma política que é voltada para atender as necessidades internas de um país, mesmo com todos os seus desafios, ela é transformada em uma política de partilha desse bem. Inclusive, uma coisa assim que o mundo inteiro, com um pouco mais de razão, ficaria surpreso, porque o petróleo hoje ele é o coração da economia mundial, da economia planetária, e o Brasil entrou em uma proposta política de abrir mão desse patrimônio, fatiando internacionalmente. Obviamente que isso teria um reflexo na vida interna do país. Porém, o nosso povo, esse povo que não é de ação, mas de reação, ouvia as notícias de maneira quase que aleatória. Também há de considerar que nós estamos vivendo o tempo do assédio de fake news e a verdade e a mentira se misturam de tal modo que tem que deixar crescer junto, que nem o joio e o trigo, não é? Para não arrancar o trigo pensando que é o joio. E a nossa capacidade de discernimento para compreender essas coisas complexas, ela tem sido bastante reduzida. Quando se pensa nessa, você falou também na dimensão que vai chegar, o que é que você projeta dessa crise? Porque, infelizmente, nós não tivemos somente a política de privatização iniciada, né, com esses 2 anos de governo Temer. Nós também estamos tendo o desmonte de patrimônios que não podem ser valorados economicamente de maneira rápida. Patrimônios como direito à educação, à saúde, à moradia, a direitos civis, conquistas que renderam lágrimas e sangue ao trabalhador, que foram retiradas e que muita gente ainda não sentiu, porque é aprovado e vai sendo implementado aos poucos, paulatinamente. Nós estamos acossados por uma situação de pulverização de perdas. E ela é tão intensa que é como se estivéssemos em um deserto, numa tempestade de areia. Ainda não conseguimos ver.
No caso dessa questão, você falou da privatização, mas na questão do desmonte. Você falou da educação, da saúde, da moradia, que eu quero tocar mais à frente, mas a reforma trabalhista é um exemplo desse desmonte? A reforma trabalhista, por certo, ela é um dos pontos em que nós, como nação, nós sofremos uma regressão que talvez para recuperar o que foi perdido, quando já estávamos em ponto de implementar melhoras, né? Porque já era algo considerado menor diante da necessidade do crescimento do país, nós vamos ter que levar talvez mais meio século de batalha, porque não existe uma tomada de poder e uma implementação de uma política não progressista para se abrir mão dela em 2 anos, em 10 anos. Quem conquista estes tablados faz de tudo para manter o máximo possível. Então, as perdas vão ser sentidas, nós vamos ficar ainda muito perdidos para recuperar território progressista, e quando nós chegarmos ao ponto de readquirirmos estes direitos, olha quanto tempo perdido. Nós poderíamos estar caminhando para elevações de conquistas do tipo humanizar relações trabalhistas. Nós já estávamos precisando humanizar relações trabalhistas. Aí nós chegamos ao ponto de perder direitos básicos, coisas mínimas, acrescentar horas de maneira desmedida, negociar com patrão, que qualquer pessoa minimamente informada sabe que o negócio no capitalismo é aumentar o lucro. O capitalismo em si, ele não tem nenhuma proposta de amar. Não há amor no capitalismo, há lucro e somente isso. E para haver qualquer negociação é preciso ter correlações de força num espaço de disputa que não tem trégua. Nesse sentido, parte do que move essa discussão tem sido essa última semana, a semana da greve dos caminhoneiros. Muito se discutiu na mídia a questão dessa greve que está em continuidade, embora caminhe para o final. É uma greve de trabalhadores ou de empresa? Durante estes dias, eu tenho observado que quase todos os pontos de vista têm razão. Não há como você fazer uma assertiva nesse sentido. Existem trabalhadores que estão fazendo aquela greve por motivos da sua vida e da sua sobrevivência? Claro que sim. Você não pode negar isso. E existem aqueles que, por deterem monopólios nessa categoria configurada aí, porque são os empresários, eles também estão empenhados? Com certeza. E a presença destes empresários nesta greve, ela de algum modo diminui o impacto repressor sobre ela, porque apesar de nós termos visto muitos vídeos em que houve um enfrentamento físico, não é, de forças. O governo está mandando a Forças Armadas. Sim, e nós temos vídeos que mostram isso, né, porque a internet facilita muito esse acompanhamento, praticamente em tempo real, mas ela não é uma greve como, por exemplo, a dos professores no Paraná, a dos professores em Belo Horizonte, porque existe exatamente esse perfil de mistura de interesses. Não é somente o trabalhador que está ali batalhando pela sua sobrevivência. Há também uma fatia de mercado significativa, com força política, com força econômica, que também está ali misturada. Que envolve esse processo de diminuição do custo do diesel, que envolve o valor do frete também sendo colocado no serviço do Estado, para o Estado. A redução do imposto, obviamente, que é algo que atrai muito mais a quem detém monopólios, não é? O trabalhador em si, ele vai sentir isso de maneira muito menos refrescante do que quem detém frotas. No sentido dessa política,
O presidente Temer ontem anunciou redução, anunciou pauta, mas não mexeu na política petrolífera, né? Não mexeu na política da Petrobras. Isso é um indicativo de proposta de governo que pode ser discutida nas eleições? Olha, o presidente Temer, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele é um presidente que não olha para a nação como representante dela. Aquele grito fora Temer, que ecoou e que colou até internacionalmente, ele é um reflexo de que entre o presidente e a nação existe uma bifurcação que não há como ser vencida. Então, as políticas que Temer implementa, ele tem consciência do que está fazendo, ele não está arriscando, não é um jogo, é uma determinação de proposta de governo. Não vejo no Temer nenhum perfil de recuo no que ele está fazendo. Na verdade, ele está trabalhando uma solução mais imediata, atendendo de maneira até mais efetiva a quem tem monopólio, a quem é empresário, do que exatamente a quem é patrão ou de si mesmo, a quem é autônomo, né? E as eleições, elas sentem o reflexo dessa turbulência, porém, são outras energias, são outras organizações que nós ainda vamos estar à mercê da chegada delas. Você acredita que o tema chegue na pauta de um guia eleitoral? O tema vai acompanhar esse processo todo durante muito tempo, porque é algo que chegou na casa das pessoas. E quando chega na casa, demora mais a sair. Por exemplo, o congelamento dos investimentos públicos também chegou na casa das pessoas, mas é como se não tivesse entrado. Elas não sentiram, elas não se indignaram com isso. Mas, quando os postes secaram, as bombas, e houve um temor de desabastecimento no país, há um impacto. Então, vai permear esse imaginário do brasileiro durante muito tempo, vai ultrapassar o período eleitoral, inclusive. É porque eu fico imaginando, o empresário, se você abrir o jornal, você vai ver que o empresário do frango perdeu frango, o empresário do supermercado perdeu venda, a escola fechou. Isso daí gera uma turbulência que chega, ressona no governo, né? Nesse sentido de tipo... Eu fico imaginando que, tipo, se alguém dissesse 15 dias atrás que os caminhoneiros seriam capazes de, num protesto, parar o Brasil, acho que pouca gente pararia para acreditar nisso. E foi o que aconteceu, não foi? Em verdade, outras categorias até tentam, mas elas não têm essa força que os caminhoneiros estão detendo, até porque o Brasil mostrou a sua fragilidade com relação ao transporte. Apesar de ser um país de potencial hídrico, ele é usado de maneira muito pífia. Ele é um país que abandonou as suas ferrovias. Sim. E ele ficou na dependência, né, arterial das estradas. Então, as artérias do país são as estradas. E é um país do tamanho de um continente com potenciais imensos a serem explorados. Daí a minha dúvida, uma greve como essa pode impulsionar uma política nas eleições, uma proposta de governo de retomada das ferrovias abandonadas na década de 40 e 50? Dificilmente. Porque é um fenômeno. Esse fenômeno vai passar. E depois, nós ou vamos seguir nas pautas intempestivas, com as tempestades de areia nos atordoando, nos impedindo de respirar, de pensar, de organizar, ou vamos nos acomodar aos projetos de governos viciados em benefícios mínimos e propostas setoriais, territoriais, quase que inexistentes. Eu estou aqui com a Ana Cláudia Laurindo, cientista social. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já. No meio da vida.
Nada é independente. É bicho com planta, com ar, água e gente. WWF Brasil, cuidando do meio ambiente. WWF Brasil, o Brasil é envolvente. WWF Brasil, a gente é consciente. WWF Brasil, a vida é urgente. O meio ambiente somos nós. Venha para o WWF Brasil. Participe. WWF Brasil. Conservando a vida, inclusive a sua. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? Cultural, de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. E a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Ana Cláudia Laurindo, ela que é cientista social. Estamos aqui falando do momento de crise. Parte dessa manifestação, durante os dias, começou-se a tomar um caminho em que uma parte, pelo menos, dos caminhoneiros e parte do Brasil começou a pedir intervenção militar. Por que esse fenômeno acontece em 2018? Nós já estamos lidando, não é, com esse fenômeno desde as manifestações pró-impeachment da presidente Dilma. Houve um retomar desse clamor, que não é um clamor apenas das pessoas que não têm acesso à informação, muito pelo contrário. Nós temos pessoas que são formadas, nós temos muitos advogados, enfim, nós temos uma representatividade de uma sociedade a priori letrada fazendo esse clamor. E aí, você tem que considerar os interesses de segmentos que estão por trás disso também. Não é só transformar em chacota o que está acontecendo aí, como às vezes nós temos assim esse impulso de rir. Não é só isso, é algo muito mais grave, muito mais sério. Nós temos um histórico de perseguição à representatividade do comunismo. E muita gente nem sabe o que é comunismo, nem estudou o que é comunismo, ou se apegou a detalhes que transporta como detalhes terríveis, assustadores. O capitalismo tem inúmeros detalhes terríveis, assustadores, mas que foram naturalizados e absorvidos pela normalidade da nossa vida. Muita gente, então, opõe às ideias que eles dizem que são comunistas, uma proposta intervencionista no sentido de disciplinar essa libertação que eles acham que é comunismo. Então, a família brasileira, ela foi arregimentada por esses movimentos no sentido de proteger a família. Comunismo não no sentido real, mas na forma como ele é entendido por estes segmentos. É algo que destitui a legitimidade da família.
E olha só, eles não se apegam aos aspectos econômicos de uma proposta de governo comunista, não. Até porque nós não temos comunismo no Brasil. Dilma não era comunista, Lula não era comunista. Nós não temos comunismo aqui. Mas a interpretação que é dada a isso é totalmente relacional. Não é nada voltado para a questão econômica. Então, há uma permissão de casamento gay. Há um avanço das ideias feministas. A mulher defende o direito de usar o seu corpo para si, da forma que decidir fazê-lo. A mulher defende o aborto como uma questão de saúde pública. A família, ela está ameaçada por essas ideias, por essas atitudes. E estes núcleos arcaicos, eles transferem ao comunismo este desmantelamento ideológico, e a família perdeu o controle da nuclearidade, ou seja, pai, mãe, filhinho, filhinha, e o casamento para ambos e a sequência desse hábito, porque tudo em cultura é hábito que vai sendo transformado em vivência. E aí é necessário ter um pai rigoroso, é necessário recorrer à figura do patriarca duro, aquele que olha e o filho obedece só pelo olhar, aquele que não admite questionamento. E no simbólico de uma sociedade, quem é esse pai? Esse pai é a representação militar. E olha, isso casa tão bem com esse imaginário carente dessa condução paterna rigorosa, que desencadeia uma adesão assustadora. Porque não é uma adesão de analfabetos, é uma adesão de pessoas letradas, no entanto, ideologicamente afinadas com a necessidade do patriarcalismo, da heteronormatividade. E aí, igrejas, grupos políticos, porque toda situação caótica, ela abre espaço para oportunismos. E os oportunismos, eles vêm de várias vertentes. E estes grupos crescem por motivos distintos e interligados. Se você faz uma entrevista com um jovem que está pedindo a ditadura militar, ele vai te dizer que é porque o país dele está perdido na corrupção. Mas se você pedir para ele fazer uma redação sobre corrupção, dificilmente você vai aproveitar muita coisa. Mas se você perguntar para a mãe dele por que ela está ali defendendo a ditadura militar, ela vai dizer que é em defesa da família, dos costumes, da paz do Brasil. Então, são requisitos de ordem interna mesmo, psicológica, mas de extremo arcaísmo, por não saber lidar com a evolução das relações sociais que estava se abrindo. Nós estávamos começando a ter uma sociedade que permitia espaços, territórios de liberdade já para alguns grupos. Por exemplo... Isso é uma reação do avanço a minorias políticas? Também, porque nesse bojo, o índio, que historicamente é desprezado e é considerado malefício social, ele tem uma cota de empoderamento político. Sim, com a discussão de uma demarcação de terras. Ele volta com força para isso, ele traz isso, ele evidencia que é uma questão assim que o Brasil não quer resolver, não é? Isso, e recentemente você vê a gente começando pelas minorias políticas, ela atinge o coração do latifúndio. Sim, os ruralistas, eles conseguiram uma representação tão forte no Congresso que para deter tudo isso aí é preciso muito sacrifício. E esse sacrifício, muitas vezes, ele é pedido em sangue. Porque de 2 anos para cá, a quantidade de assassinatos acontecida nas lutas agrárias e nas lutas por demarcação de terra, eles dobraram. E há um clamor por armamento, há um clamor por aquele que opõe a ideia macro deve ser retirado do caminho. Isso não é uma coisa nova. Isso é uma lição que nós recebemos com o próprio processo de colonização do Brasil. Dizimar
o incômodo é a forma mais fácil de você resolver todas essas situações. Você perceba, Wendel, como atrás do clamor pela intervenção militar existem incômodos políticos diferenciados, escondidos por trás deste tapete, que é o ideário que está se espalhando aí. Então, índio, negro, mulher, homossexuais e liberdade de expressão é algo extremamente incômodo ao brasileiro médio que quer proteger a sua família dentro de uma capa de patriarcalismo que garante a reprodução de um modelo. Mas, Ana Cláudia, veja só, o Brasil, ele tem 500 e poucos anos, certo? De uma certa maneira. Ele vem de uma ordem de séculos da manutenção de um patriarcado, com uma proximidade muito grande da religião, com um apoio, um pilar muito forte na agricultura, exploração da agricultura, e com tudo que vinha isso. Quando se chega nos últimos 15 anos, pelo menos eu vejo assim, estou aqui para ser contestado, certo? Para fortalecimento do movimento negro, fortalecimento da demarcação de terra do índio, movimento LGBT, não causa um choque? Isso não é uma reação nesse sentido? Porque, por exemplo, no Congresso Nacional é famosa a união de 3 bancadas, que é a Boi, Bala e Bíblia. E se formos buscar na sociologia, você tem a questão da ética protestante e o espírito capitalista. Ou seja, não chega de certa maneira a ser uma reação esperada? Nós temos uma literatura muito boa, não é, com relação à demonstração do que fundamenta a sociedade brasileira no sentido econômico, político, cultural, e é isso o que constrói a nossa identidade de brasilidade. E nós temos as situações pontuais que se distinguem regionalmente, cada região tem o seu próprio labor e a sua identidade. Aí nós temos, assim, situações como nós aqui em Alagoas, que além de todos estes elementos, nós também temos a influência muito forte da monocultura da cana. Que já foi maior. Mas ela não é apenas no sentido econômico, mas é na forma como a vida se projeta. Gerou uma forma de reprodução cultural, de reprodução social, em que nós nos tornamos, de algum modo, negociadores sempre por baixo. Então, nós somos aqueles e aquelas que qualquer laivo de autonomia desperta a ira ou a inimizade de alguém. Estar em paz é não mexer em nada do sistema, é não incomodar, é não questionar, é não mostrar que a sua inteligência te leva a ter uma exigência por uma qualidade de vida, por uma qualidade de relação, pelo direito de crescer. A ideia da cana, ela é tão disseminada, ela entranhou em nós de um modo que estando em um evento... Vira um inconsciente coletivo estando em um durante muito evento tempo, social, né? aqui. Eu tive 2 experiências muito interessantes em eventos sociais aqui. Uma, que um dos indivíduos que ainda é herdeiro e representante deste grupo da cana aqui em Alagoas, ele se postou estrategicamente numa saída onde todas as pessoas que passavam por ali, elas eram obrigadas a se dirigir a ele. E é uma coisa muito interessante. Você está em um ambiente enorme, cheio de gente, mas você precisa ser visto. E se posta ali e é visto. E o outro foi em um evento na AMA, né, na Associação dos Municípios, né, quando um indivíduo muito forte na política atual hoje, ele se dirigia mesmo assim. A mão nem era dada assim. Era assim. São simbolismos, Wendel, que a nossa mente, o nosso psicológico, eles fazem a leitura. Porque o lugar das pessoas está definido socialmente.
Então, assim, você nunca ouviu aquela expressão, procure o seu lugar? Tudo isso nos deixa numa guerra entre nós mesmos, porque nós estamos em guerra no Brasil. Nós estamos em guerra ideológica e a maior parte desses soldados, eles não sabem ao certo porque estão querendo matar ou morrer. Dizem, tem uma brincadeira que foi levantada por um cientista social também, o Alberto Carlos Gomes, que ele dizia assim, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos hoje é que culturalmente o Brasil, você ouve muito, você sabe com quem você está falando, né? Como algo como poder, né? Você é parado numa blitz e uma pessoa com um pouquinho de poder pergunta ao guarda, você sabe com quem você está falando. E nos Estados Unidos você pensa com quem você pensa que é, né? O guarda perguntaria, que a gente não pergunta, porque é a postura de onde você se coloca na posição de igualdade, de uma linha mais horizontal ou vertical, que no Brasil. Você acha que isso perdura por muito tempo? É possível reagir a isso? Ou há espaço, sim, para uma sociedade mais verticalizada, militarizada, numa linha de intervenção militar, se deixar, acontece? Eu creio que todos os brasileiros hoje que têm qualquer condição de refletir, ele não ousaria negar e nem afirmar. Porque nós estamos em um ponto, num vórtice, né? É um ponto, assim, em que energias se encontram e qual está mais forte, qual está mais fraca. Nesse momento, nós temos um judiciário que é favorável a ações que talvez num outro contexto jamais fosse acontecer. Nós estamos tendo as escolas do Brasil invadidas por agentes externos que estão levando para as câmaras de vereadores projetos de lei que praticamente proíbe o professor de ter autonomia dentro da sala de aula. Em nome de quê? Em nome da família, porque não pode usar a palavra gênero e criando a ideia de que a escola ela está trabalhando pornografia. Eu trabalhei dentro de escola durante algumas décadas. A pornografia dentro da escola, para mim, é algo completamente inusitado. Principalmente porque a maior parte dos professores, eles mesmos são apáticos à questão da politização, a essas discussões. A Lei 10.639/2003, que obrigava o estudo da história da África, o principal resistente foi o professor. A maioria dos professores não queria falar em coisa de negro, não queria falar não, porque tinha impedimentos religiosos, impedimentos morais próprios, princípios próprios e muita ignorância. Professores que conhecem Karl Marx, só se ele vier da área que eu vim, por exemplo, das ciências sociais, eu estudei sim Karl Marx, mas um professor que ele é formado num centro de educação, ele espaçadamente vê, porque ele vai trabalhar com os teóricos da área da educação, e Karl Marx não está entre eles, tá? A menos que por algumas linhas que trazem informações, mas não é base. Então, há muita desinformação. A questão de gênero, que foi inventada uma ideia de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma interpretação de uma explicação de conduta dentro da bissexualidade, da homossexualidade, porque o indivíduo tem uma fisiologia feminina, mas não se sente mulher. Então tem uma identidade de gênero masculina. Corta o cabelo curtinho, usa roupas como um homem e o oposto também. Isso é resultado de um estudo para entender esse comportamento social humano.
Aí se cria uma ideia de ideologia de gênero e isso é transformado em legislação. E isso oprime a escola. E o professor, ele não sabe nem ao certo como se defender disso, porque ele é acusado de crimes que ele não cometeu. Até porque ele não tinha nem consciência ou adesão a propostas progressistas do jeito que esses grupos imaginam. Ah, se as escolas fossem progressistas. Se as escolas fossem progressistas, com certeza nós estaríamos num patamar sociocultural muito mais elevado. Mas a escola é reprodutora de sistemas antigos. As discussões progressistas, elas também têm espaços esporádicos. Você veja como essa discussão, ela levanta detalhes. Quando a gente vai para debaixo desse tapete, tem muita coisa. Mas no final tem um beneficiário. O beneficiário de toda essa discussão é o poder dominante. E esse poder dominante, ele se expressa com instrumentos pontuais, assertivos, que vai envolver executivo, legislativo, judiciário e uma classe que detém a economia, que são os grandes empresários, as nacionalmente planetárias, porque cresce em poder econômico absurdamente, determina as formas de viver, fatiando o globo em porções merecedoras, porções dignas, porções indignas, e nós estamos na América do Sul, rica de recursos naturais, rica de coisas que vão ser exploradas por esse poder macro, global, e nós brasileiros estamos agora na linha de frente, porque eles não querem só a nossa consciência, eles querem o nosso patrimônio. A gente está aqui com Ana Cláudia Laurindo, a gente está indo para um segundo intervalo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. A diabetes é uma doença que pode provocar sintomas agudos e complicações crônicas. Se você tem histórico na família, idade igual ou maior a 45 anos, é sedentário ou sofre de hipertensão, procure seu médico enquanto é tempo. Seus sintomas são sede e fome excessivas, urinar frequentemente e emagrecimento. Você não precisa adoecer para descobrir que a vida é doce. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a cientista social Ana Cláudia Laurindo, a quem eu agradeço novamente por estar aqui com a gente. Nessa discussão que temos agora do Brasil, temos também os estados. O presidente Temer chegou a falar ontem que os estados precisam também ajudar nessa questão ICMS, política de impostos. Estamos num ano
de eleições. Os estados, durante os últimos 4 anos, sempre reclamaram de poucos recursos. Como você vê isso numa maneira contextualizada em Alagoas? Como você vê política econômica, a questão política se desenhando para um governador que tem sido apontado como o provável reeleito com uma certa folga hoje? É interessante o dinamismo, né, do governador Renan Filho, porque não é um governador que você jogue críticas aleatórias sem pontuar razões. Obviamente, é um governo que detém áreas críticas e que merece análise crítica, sim. Mas o dinamismo dele é algo que foi novo no cenário, que Alagoas, desde talvez Ronaldo Lessa, que também era um governador de temperamento dinâmico, né? Nós vivemos aqui assim um período longo e letárgico na questão de governo. Então, enquanto o Brasil ele mostrava uma queda vigorosa na organização econômica de alguns estados, inclusive estados que eram tidos como referência em outros tempos, como Rio Grande do Sul, não é? Como o próprio Paraná, nós estávamos aqui em Alagoas, de algum modo, com uma certa autonomia na questão da condição econômica. O governo Temer, ele de algum modo sabe que o seu tempo é este. É o momento dele e ele está tirando todos os proveitos possíveis desse momento. Ele não tem mais projeto de carreira. Ele politicamente vai carregar a pecha do golpe consigo. Ele já é um ser em idade bastante avançada e ele precisa viver intensamente agora e ele está fazendo isso. Então, não há uma preocupação no governo Temer em agradar ou desagradar internamente, tanto que as suas políticas são de favorecimentos externos. Os estados, aqueles que mantêm a sua autonomia com gestões mais voltadas à sobrevivência, desligada desse necessário vínculo com os recursos federais, apresentarão respostas mais rápidas ao contexto de crise que se espalha e que ainda vai se acentuar. Alagoas, com o governador Renan Filho, fica naquele certo território de incerteza quanto a avanços de direitos sociais, porque esta é uma pauta travada. O governador Renan Filho, ele não discute de maneira evoluída ou progressista com os setores sociais. Ele trabalha no mínimo do agrado e da razoabilidade. Veja que a categoria que melhor se relaciona com o governador Renan Filho hoje é justamente a militar. Apesar de todas as reclamações que a categoria ela ainda espalha, mas o governador Renan Filho trata de maneira mais cordata, apreciando suas pautas, os militares. O setor rural não estaria também sendo, de certa maneira, tratado nesse governo? Você teve a reforma nas usinas João Lira, tem algumas informações de reforma. Há uma crítica nesse setor? Olha só, nós percebemos que no governo de Renan Filho, ele tem uma política mais cuidadosa com relação aos incentivos fiscais a estas usinas, olhando um pouco mais para a questão da economia do Estado do que o governo anterior, por exemplo. A gente sempre tem como referência os 8 anos do governo Teotônio Vilela, porque praticamente nada foi feito. E foi feito muito em benefício exatamente desta classe. Tá? Porque assim, mas para a reforma agrária... O ex-governador Teotônio Vilela, ele deixava muito claro que ele tinha uma adesão
ele era representante deste setor. Então, assim, eu já acompanhei alguns posicionamentos do George Santoro com relação à questão das usinas, e eles têm uma postura um pouco mais assertiva e mais favorável à sociedade do que tinha o governador Teotônio Vilela. No entanto, com relação à política de movimentos sociais do campo, Alagoas não avança. Nós temos um dado muito triste com relação, por exemplo, à educação do campo. As escolas do campo, aqui em Alagoas, elas estão sendo fechadas. E a escola do campo, ela vai atender quem? Ela vai atender o filho do trabalhador rural, do agricultor, que não tem transporte, que vai ter que andar muito. E, além do mais, ele tem uma característica territorial muito própria. Então, ser tirado do sítio, da fazenda, de casa, para a cidade, para estudar, é uma política que vinha sendo assim, diminuída em intensidade com a escola do campo. A escola do campo, o aluno dela, ele tem um financiamento um pouco maior até do que o aluno urbano. Alagoas não olha para a escola do campo como prioridade. Elas estão sendo fechadas ou nucleadas. E o que é isso? Eles escolhem uma escola, deixa aberta para atender uma região, um núcleo enorme. Então, o pouco incentivo para que o aluno do campo, ele progrida na sua vida escolar, ele continua presente, e isso é uma característica arcaica que, infelizmente, ela não está avançando. Por exemplo, a questão da educação. A relação do governador Renan Filho com os professores da rede pública no todo não é uma relação muito amistosa. Poderia, sim, ter uma relação amistosa. Por quê? Porque ele foi eleito, inclusive, com o apoio de integrantes destes sindicatos. Havia uma junção destes setores de movimentos sociais na eleição do governador Renan Filho. Eu creio que ele deixa demais a desejar neste aspecto. Apesar de ser um governador que transmite na sua fala muita segurança para o povo. Não, Alagoas está com salário em dia, Alagoas, enquanto outros estados estavam partilhando o salário, o alagoano estava recebendo completo, o alagoano não teve problema de receber 13º na sua gestão. Mas, assim, governador, a gente precisa ir além disso, porque são pautas básicas. Nós realmente precisamos ir além. A gente está aqui com a Ana Cláudia Laurindo, cientista social. Nós vamos agora para o nosso último intervalo, a gente volta já. Vamos falar mais sobre a política financeira, o judiciário e o comportamento da mídia. A gente volta já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a cientista social Ana Cláudia Laurindo. A gente falava desse sentido, mas parte do que tem acontecido no Brasil passa hoje, até pela TV, pelo judiciário. Como tem analisado esse judiciário de hoje? Lembrando que esse judiciário hoje é quem decide quem vai preso, quem não vai preso,
o aborto, a questão do casamento gay, tudo isso é pauta constante nesse judiciário. Nós sempre tivemos no Brasil representações burguesas no judiciário, não é? Desde a República, que os representantes postos eram os filhos dos fazendeiros, eram os filhos dos latifundiários. Então, o judiciário, ele nunca foi um espaço popular. Com a qualidade deficitária de educação que nós temos no nosso país, há uma mobilidade bastante reduzida com relação à ocupação desses espaços. Para um indivíduo que nasce numa família pobre, ele galgar todos os espaços para chegar a se tornar um juiz, continua sendo exceção no nosso país. Então, nós temos a classe dominante, que ela é dominante economicamente, politicamente, culturalmente, ela dá validade às coisas a partir do que ela detém em formas de poder representadas no judiciário. Por isso se chama uma classe de conservadores. Uma classe de conservadores. Para conservar o próprio poder, né? E se tem uma coisa que a classe dominante brasileira sabe fazer, é se juntar para organizar as forças em benefício de si. Então, o judiciário brasileiro, ele tem no seu DNA uma inclinação a favorecer o poder. Quando a gente tem acesso às doutrinas jurídicas de formação, a imparcialidade do juiz, ela é colocada como condição sine qua non para que a justiça aconteça. Mas olha, critérios de classe e de castas sempre interferiram nos julgamentos, na história do nosso Brasil. O indivíduo que vive sua vidinha, acreditando que está protegido por todo um sistema de aparato legal, quando ele, de fato, precisa utilizar esse sistema, ele tem um choque, um susto imenso, porque é tudo organizado para favorecer a uns e para cobrar a outros. Então, o que o judiciário brasileiro está fazendo hoje não é nenhuma surpresa, não é nenhuma novidade. O que é diferente nesse cenário? A mídia, a internet, a divulgação do que ocorre, a informação. Então, nós temos o mesmo judiciário, nós temos o mesmo. Desde a República, o nosso judiciário é o mesmo. E olhe lá, se não é uma monarquia à parte, porque tem todo um sistema de corte, com vassalos. O nosso judiciário é arcaico. E gosta de ser arcaico, porque ele ostenta dentro desse arcaísmo. Aí nós temos hoje uma informação corrente que deixa todas as pessoas informadas, bem ou mal, do que está acontecendo, das decisões que estão sendo tomadas. E aí, essas informações, elas trazem para nós a capacidade de tomar posicionamentos talvez mais assertivos como sociedade brasileira. A união em torno de pautas que permitam a mobilidade do cidadão para que não se fechem esses pseudos Olimpos, onde somente deuses de sobrenomes portugueses e franceses e alemães e italianos estejam lá. É muito difícil um juiz da Silva, é muito difícil um juiz dos Santos, porque o nosso povo tem esses sobrenomes e ele não está no judiciário. Então, é muito normal que essa confraternização que o judiciário está fazendo nesse momento, em que beneficia uma fatia grande de poder, que é o poder com o qual ele se identifica, esteja ocorrendo da forma que ocorre, porque ela não é nova. O que precisa renovar, talvez, seja o nosso entendimento de brasileiros, porque nós temos executivos que nós elegemos, que pouco nos representam. Nós temos legislativos que são muito questionáveis na representatividade. E nós temos o judiciário que é fechado numa casta secular. Enfim, qual é o nosso papel? O nosso papel é somente legitimar esses poderes?
Falando desse legitimar esses poderes, muito se passa pela classe média. Qual é a classe média hoje brasileira nesse contexto? A classe média brasileira hoje é a classe que perdeu achando que ganhou, porque com as políticas anteriores, ela conseguia acesso a consumos, que parece que é a única coisa que tem interessado a classe média brasileira é consumo. A classe média brasileira não demonstra grandes interesses por avanços e elevação cultural. Ela não demonstra interesse em participar de maneira útil do cenário político. Ela gosta de ser beneficiada pelo cenário político, justamente porque vai desembocar no aumento monetário. Gosta de um paternalismo, né? Paternalismo que favoreça endinheiramento, que favoreça o consumo. Então, a classe média brasileira é assustadoramente consumista. E nisso ela foca todas as suas ações. Só que há pouco tempo atrás era mais fácil ostentar. Agora, a classe média brasileira está completamente disciplinada dentro de uma lógica econômica que ela repudia mais do que tudo, mas vai precisar aprender a conviver com isso. Embora a classe média tenha mais recursos do que a classe pobre de dar um contorno nisso aí, porque ela é muito mais negociadora. Ela barganha espaços. E aprendeu a fazer isso nessas décadas, o que a classe pobre não aprendeu a fazer. Justamente porque a classe média ela é uma intermediadora com a classe pobre. A classe pobre tem na classe média ídolos, ícones, e é mais um equívoco que essa classe comete. Enfim, nós temos um cenário complexo num país que é gigantesco, mas que apesar de toda essa tempestade de areia, tem artistas, tem artesãos, tem personalidades políticas referenciadas como progressistas, comprometidas com o povo e com a história do seu país. É um país que tem possibilidade. De maneira nenhuma nós podemos determinar a morte do Brasil. Por mais caos que exista, o Brasil ele ainda tem condições de reagir historicamente. Ana Cláudia, para a gente concluir, qual o papel que tem o setor da imprensa nesse cenário? A imprensa, ela participa da história, né, do mundo de acordo com os interesses de grupos. Hoje, nós temos verdadeiros oligopólios. E se os ventos sopram com mais força para esse lado, é o lado que vai conduzir todo o pensamento e o ideário de um país grande como o Brasil ou de um mundo, porque olha, o avanço das ideias arcaicas, o retorno ao berço conservador não é um fenômeno somente brasileiro, não. Ele é um fenômeno global hoje. E o papel da imprensa neste fenômeno, ele é indiscutível. Porém, é no meio deste caos que surgem as mídias alternativas, os espaços independentes e talvez até com mais força. Nós não temos uma relação completamente estável com a manipulação midiática. Nós também temos reações populares a esta manipulação e a consciência de que a mídia manipula pensamentos, ela está avançando, ela está indo para o boca a boca das pessoas. As pessoas apontam, por exemplo, determinados canais como canais que não merecem confiança. Elas apontam determinados veículos de informação impressa como veículos sem confiança. Então, a mídia também ela tem a sua berlinda. Ela tem a sua força, mas ela também está sendo posta na berlinda. Muito bem, eu quero agradecer bastante, Ana Cláudia, por ter nos concedido tanta informação e deixar a TV Assembleia sempre à disposição. Nós que agradecemos. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.